Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 77 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo lidera a lista, com mais de 40. O presidente Jair Bolsonaro cancelou uma viagem que faria ao Rio Grande do Norte, depois que exames confirmaram que um dos secretários mais próximos do presidente... A capacidade da atenção primária, dos postos de saúde terem os médicos lá garantidos para fazer o atendimento da população. Igrejas, universidades e instituições com grande circulação de pessoas começaram a mudar a rotina com medo do novo coronavírus. No Distrito Federal, 600 mil alunos foram afetados pelo decreto do governador, que suspendeu as aulas. Pela manhã, alguns pais ainda levaram os filhos para as escolas. Pelo menos Suspendeu todas as atividades públicas e internas nos próximos 5 dias. A Presidência da República, o Congresso Nacional e os tribunais superiores em Brasília adotaram medidas para reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça permitiram que os funcionários trabalhem de casa. O Distrito Federal suspendeu por uma semana as visitas aos presídios por causa do surto do novo coronavírus. Nos estados, a entrada dos visitantes nas penitenciárias terá agora controle médico. As medidas de controle foram anunciadas em São Paulo durante um encontro que reuniu secretários de segurança, nem para a suspensão de espetáculos e competições. O governo da China declarou hoje que o pico das contaminações pela Covid-19 chegou ao fim no país. Enquanto isso, outros países adotam medidas cada vez mais restritivas para conter o avanço da doença. E espalhar a mensagem para que os outros façam o mesmo. Na Itália, o número de mortes provocadas pela Covid-19 já passa de 1.000. Até agora, mais de 12 mil pessoas foram infectadas no país que apresenta o maior número de casos da doença fora a China. A capital italiana, uma motivação para um país que enfrenta um dos momentos mais dramáticos da sua história recente. O presidente americano Donald Trump disse que não está preocupado com a possibilidade de ter sido infectado com o novo coronavírus. Trump teve contato com o secretário brasileiro, Fábio Weingarten, que foi diagnosticado com a Covid-19. Durante um discurso, o presidente americano anunciou novas medidas para conter a epidemia do vírus nos Estados Unidos. Entre as a proibição de todas as viagens que tiverem a Europa como destino ou origem. Isolados pelo tempo que for necessário, disse a estrela de Hollywood, que se tornou personagem de uma história de um filme real. O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, conversou agora há pouco com o jornalista Roberto Cabrini. Foi a primeira entrevista desde que o secretário recebeu a notícia de que está infectado com o novo coronavírus. Nesse momento, eu estou em contato com o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. Eu posso perceber pelo Ministério da Saúde. Em transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse que os protestos marcados para o dia 15 devem ser adiados. Ele afirmou que a manifestação não é dele, mas que tem de tomar uma posição como presidente para evitar uma explosão de contaminações pelo novo coronavírus. Veja daqui a pouco, o novo coronavírus faz a Conmebol suspender jogos da Copa Libertadores a partir da semana que vem. O aumento do número de infectados volta a derrubar Bolsa de Valores e negociações no Brasil são interrompidas 2 vezes. A gente volta já já. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Cumprimentos só à distância. Cubra o rosto quando tossir. Use os ombros ou braços. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. Dove quer saber o que você ama na sua pele. Novos batons Make Be. Batom é Make Be. Make Be é o Boticário.
Nós voltamos a falar da crise provocada pelo novo coronavírus e as consequências para a economia mundial. As bolsas de valores tiveram uma quinta-feira de uma fortíssima queda. Aqui no Brasil, a Bovespa interrompeu 2 vezes as negociações e chegou perto de uma desvalorização de 20%. As ações das companhias aéreas foram as mais afetadas. Esta sexta-feira é a maior do ano, mas o repasse do valor nas bombas vai depender das distribuidoras. Veja no próximo bloco, Grande Prêmio de Fórmula 1 na Austrália é adiado por causa do novo coronavírus. Perícia aponta que era falsa a carteira de habilitação apresentada pelo jogador Bruno Henrique durante Blitz. Não perca, é já já. Visitas a idosos podem esperar. Pessoas acima de 60 anos fazem parte do grupo de risco. Evite aglomerações. Evite locais fechados, com muitas pessoas e, se possível, trabalhe em casa. Daqui a pouco. É isso? Roda Jequiti. Já dura quase 9 horas a reconstituição do assassinato da família encontrada carbonizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um dos 5 suspeitos confessou que eles chegaram à casa decididos a matar. A filha do casal e a namorada dela estão presas por suspeita de participação. Acompanhou a reconstituição. Eu perdoei ela para mim estar em pé hoje em dia que não estou aqui. Uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo descobriu um grande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. 10 pessoas foram presas em vários estados, entre elas um empresário da construção civil. A maioria das prisões aconteceu em Ribeirão Preto, do tráfico de drogas. É falsa a carteira de habilitação que o jogador Bruno Henrique apresentou em uma blitz no Rio de Janeiro. Hoje, o atacante do Flamengo prestou depoimento à polícia. Bruno Henrique chegou à delegacia acompanhado de um advogado e do vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Donche. O atacante prestou depoimento sobre motorista particular. A pandemia de Covid-19 também atingiu em cheio o esporte. A Conmebol decidiu hoje suspender os jogos da Libertadores a partir da semana que vem. Também será adiado o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Competições de diferentes modalidades já foram adiadas ou suspensas em vários países. E mesmo diante do avanço da doença, autoridades japonesas e o Comitê Olímpico Internacional, por enquanto, mantêm a realização dos Jogos de Tóquio nas datas previstas, entre julho e agosto deste ano. A mesma cerimônia para o campeão mundial Lewis Hamilton, uma decisão que deveria ter sido tomada antes. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Forma-se neste momento a